Fala pessoal, tudo bem? Bom, aqui agora, nesse momento, para quem está assistindo no YouTube, a gente está eu tô com um cenário novo, né, aqui na BuscariD, de volta à empresa, graças a Deus, depois de 2 anos e meio aí praticamente, 2 anos, principalmente por conta da pandemia. E a gente vem com esse episódio super legal para falar sobre 2 temas, ou alguns temas super bacanas que é muito relacionado à análise competitiva. E a gente trouxe um convidado super especial, né, que é de uma empresa muito bacana, super parceira também da BuscariD. E esse cara tem sido um parceiraço assim, nos últimos 2 anos da BuscariD, principalmente nesse momento aí que a gente vive, né, de pandemia. E a gente vai falar sobre algumas coisinhas também super bacana em relação à nossa pesquisa sobre marketing por dados. Mas primeiro, eu vou deixar o Caio se apresentar rapidamente para chamar o nosso convidado de hoje. Diz aí, Caio. E aí, pessoal, tudo bem? Espero que estejam muito bem, seguros em casa, né? O episódio de hoje vai ser muito importante, assim, eu tô aqui para também aprender um pouco sobre isso, porque eu sei que é uma informação, que é um conteúdo muito rico e muito necessário para todas aquelas pessoas que têm uma empresa, que têm um negócio e que precisam direcionar o rumo da onde elas vão se desempenhar dentro do mercado, né? Então, passo a bola da vez aí para o nosso convidado especialíssimo. Boa! Que isso, galera! Que honra! É isso Poxa, aí. Eric Casagrande, da SEMrush, com a gente. Cara, obrigado pelo convite. Maravilhoso, assim, você sempre tá com a gente, parceiraço aí. Então, se apresente rapidamente para nossa turma aí. sensacional, Rodrigo e Caio. Muito obrigado pelo convite. E, poxa, essa apresentação aí gerou expectativa. Agora a gente vai ter que corresponder à expectativa durante o podcast para a galera ficar ouvindo a gente e acompanhar tudo que a gente tem para dizer. Mas que legal, eu acho que a ideia é essa mesmo. Como o Caio falou também, essas conversas a gente sempre aprende muito, mesmo a gente que vem aqui para conversar, essa troca de informação. E eu realmente espero que a troca de informação da gente que está gravando o podcast, que está batendo papo, também ajude vocês a desenvolver melhores estratégias de marketing digital e que sempre, né, Rodrigo, baseado em dados. Não tem como tomar decisão sem isso, não é, meu cara? Exatamente, Eric. Cara, a gente para quem está me vendo aqui no YouTube, enfim, eu tô aqui com a tela, tô na câmera ali, então não ligue aí se eu ficar aqui, ficar lá, enfim. Mas, Eric, cara, eu sei um pouquinho do seu background, eu sei um pouquinho do seu track record, do seu histórico, né? É claro que você não começou ontem para estar na SEMrush. Conta um pouquinho pra gente da sua experiência e principalmente do que você tem trabalhado nos últimos anos na SEMrush e também até chegar na SEMrush, porque eu já vi eu conheço seu track record um pouquinho, e é muito interessante que foi uma escadinha, né. Pouco a pouco você foi chegando e conquistando cada espaço, principalmente na sua história aí, profissional. Boa, Rodrigo. Não, exatamente isso, cara. Foi a minha carreira, assim, ela foi crescendo aos poucos, conforme eu fui, ah, digamos, deixando algumas amarras, vamos dizer assim, da minha profissão de formação, que foi o jornalismo, e que eu sou muito apaixonado. Adoro o jornalismo. Eu aprendi coisas como jornalista que sustentam e definiram características da minha profissão e do meu jeito de trabalho até hoje devem seguir comigo, assim, isso foi muito bacana. Principalmente a característica e a parte de comunicação. Eu não falo muito da comunicação, daquela comunicação de falar, de se expressar, né, mas a habilidade principalmente de perguntar e de ouvir. Eu acho que isso são características extremamente importantes para qualquer profissional, em qualquer área, inclusive aqueles que estão atrás de informações e de dados, porque é justamente a gente se posicionar sobre como quem não sabe ou como quem pergunta que vai permitir com que a gente aprenda ou ouça alguma coisa diferente. E no jornalismo isso era direto, porque a gente ia fazer algumas pautas e não sabia o assunto. E às vezes até sabia, mas a gente tinha que perguntar como se não soubesse para não colocar a nossa percepção sobre os fatos. Então esse foi um dos Perfeito. grandes aprendizados. Bom, aí depois eu percebi que a carreira exigia uma guinada, uma mudança, e eu comecei a namorar com marketing digital e entrei em marketing digital através do marketing de conteúdo, que é a ponte básica, né, entre jornalista e marketing digital. Fiz uma pós-graduação em marketing
estratégico, que foi bacana, nada muito especial, mas foi legal. E a partir daí eu comecei a fazer cursos, estudar, me envolver, seguir pessoas referências na área e comecei a me desenvolver dentro do marketing de conteúdo. E foi muito bacana, encontrei por sorte também, e também pelo relacionamento que se desenvolveu, chefes e pessoas muito bacanas ao meu redor, das quais eu pude conversar e aprender muito com todos eles, e isso foi de grande aprendizado. E aí teve um momento que eu fui convidado para participar da Hostinger, uma empresa de hospedagem de sites, e nesse momento eu comecei a trabalhar com marketing de afiliados. E ali foi a primeira empresa da qual eu comecei a trabalhar numa empresa global. A Hostinger tem sede em diversos lugares do mundo, ela foi fundada na Lituânia. Então, a gente trabalhou com lá e aí veio uma percepção global. Isso foi muito legal também, porque além de outras experiências de intercâmbio, ainda quando adolescente, no ensino médio, mas essa cabeça, ver que tanta gente de lugares diferentes, com culturas diferentes, pensando sobre a mesma coisa, eu acho isso sensacional, porque você consegue ter ideias diferentes sobre como executar, você aprende muito, e aí acho que o aprendizado nesses 2 anos e pouco que eu vivi na Hostinger foi muito bacana, e o relacionamento com marketing de afiliados me colocou em algumas situações de ter que fazer o afiliado desenvolver. Isso é muito bacana. Então para você conseguir entregar o teu resultado, você precisava ajudar os teus parceiros a conseguir bons resultados. E isso gera essa relação que eu acho que move muito o que é o marketing digital, né? De você fazer todo mundo ao teu redor conseguir bons resultados, andar junto, porque se todo mundo vai junto, fica mais fácil você também crescer nesse sentido. Bom, aí depois veio a oportunidade com a SEMrush, num processo seletivo que durou 4 meses e meio, várias Caraca! entrevistas. Foi bem puxado o processo, foi bem legal, na verdade, porque o próprio processo já foi um aprendizado. Massa. E aí eu sabia que a régua era mais alta, assim, exigiu bastante, exigiu cara de pau, exigiu dedicação para se atualizar. E aí, bom, enfim, quando vibrei muito com a conquista da vaga, e em janeiro de 2020, comecei na SEMrush focado em marketing para influenciadores, estratégias com influenciadores e parceiros. E aí, uns 6 meses depois, teve uma mudança geral da organização do marketing da SEMrush, e eu acabei assumindo como manager, International Lead Manager, e responsável pela marca aqui no Brasil e as ações da marca aqui no Brasil. Mas é muito legal olhar para trás assim e perceber que pequenas coisas que você vive, eu acho que vocês também têm um pouco dessas experiências, mas é importante a gente lembrar e reconhecer isso, que coisas que você aprendeu com o teu primeiro emprego, elas foram aprendizados valiosos e que você lapida ele ao longo da sua carreira e vai desenvolvendo ele e adaptando esse aprendizado. Porque eu acho que o que a gente aprende não dá para, mudei completamente, não vale nada. Não, pelo contrário, é justamente o que a gente aprende ao longo da experiência com outras pessoas que nos torna mais diferenciados, né? E não digo melhores, Sim. mas diferenciados no mercado. Cara, você trouxe um ponto muito legal que eu tive a oportunidade também, que é a internacionalização. Eu trabalhei no time de marketing dos Estados Unidos da Rock Content em Show. 2020, inclusive foi quando estourou a pandemia. Eu entrei um pouquinho antes, fui lá conhecer. E quando eu topei o desafio, né, quando o Diego conversou comigo, enfim, falou: "Cara, vem pra cá, vem junto aqui com a gente". Tinha a Marina também, que era a direção, assumiu o marketing da Rock nos Estados Unidos, na América do Norte, que era Estados Unidos e Canadá. Eu falei assim: Pô, "Caraca, velho, pode ser uma oportunidade de entender culturas diferentes e formas diferentes de trabalhar". Cara, quando a gente chegou lá, olha, o meu time tinha 5 nacionalidades. Acho que era Canadá, Estados Unidos, Brasil, Colômbia e Índia. Isso mesmo, eram 5 nacionalidades. A indiana, ela era analista de dados, então ela era dados puro, HubSpot, então comuniquei muito bem com ela. E a gente tinha basicamente um time em que não era de dados, mas tinha uma analista de dados. E cara, o mais louco, sabe o que que foi? A diversidade de cultura. Porque é muito maluco, velho. É muito doido. Beleza, o idioma é o mesmo, mas você tem que lidar com não só culturas diferentes, mas principalmente histórias diferentes.
Então a De vida. indiana, ela tinha história de vida, saca? A indiana ela tinha uma história completamente diferente da canadense e completamente diferente da colombiana. E você tinha que trazer eu como líder daquele time, eu tinha que entender isso de alguma forma, né. E aí a gente vai falar sobre audiência, sobre concorrência aqui, Exatamente. tem um ponto, cara, que é muito interessante e que eu enxergo que muita liderança, ela acaba ignorando, que é a perspectiva ou a forma de captar, absorver a informação que você está transportando, está mostrando para aquelas pessoas. E quando a gente chegou lá como Rock Content, a gente viu uma empresa completamente viciada em mídia, compra de mídia, seja patrocínio em evento e etc. Que quando você falava com eles, poxa, vamos mandar um e-mail para toda a base, a galera falava assim, mas a gente tem que pagar para isso. Não, não tem que pagar. Então, a gente trouxe um entendimento de que entender a audiência era muito mais importante do que entender o canal. Aonde que eu quero chegar nisso? Né? Eles tinham um vício muito forte de patrocínio de eventos, né, isso é natural e o americano tem muito disso, né, da mídia, da compra da mídia, Paga, né? é natural, da mídia paga. E quando a gente trouxe essa perspectiva, né, de conteúdo orgânico e etcétera, foi uma explosão de mentes de formas diferentes de cada um. E aí é onde eu quero entrar com você. SEMrush, eu sou apaixonado desde 2011, quem me apresentou a SEMrush foi Fábio Ricota, Pô, legal. que inclusive posso dizer que foi um dos principais responsáveis da minha carreira em SEO aqui no Pô, Brasil. bacana. E, cara, audiência. Poxa, quando eu enxerguei o que a SEMrush estava entregando, e eu falei, porra, aqui Ah, tem legal. um ouro tão grande que todo mundo precisa saber disso, né? Conta um pouquinho mais sobre essa parte de audiência de SEMrush. Cara, eu vou contar, com certeza, mas você falou de uma situação tão interessante, e eu acho que é importante a gente ressaltar isso para quem está acompanhando a gente, que é justamente o dinamismo da experiência que você teve com culturas diferentes. Agora na SEMrush, por exemplo, a minha equipe cada um cuida de um país, né? Eu do Brasil, tem um cara que é o salvadorenho, mas cuida do mercado espanhol, Espanha e Latam, outro que cuida da Alemanha, Itália e França. Então, as nossas reuniões são as 5 pessoas de 5 países diferentes com um líder global, que é a Olga Andrienko, fantástica, Nossa, que sensacional. então, que é a nossa VP, nossa chefe também, e, pô, é intensa as reuniões, as discussões, as formas que tu está adaptando para cada região estratégias internacionais. Mas o que você falou que É, foi essa percepção. Desculpa, Caio, fala. não, eu ia perguntar quantas pessoas você está liderando no time lá da SEMrush. Então, eu lidero muito mais processos e atividades e localização nesse sentido. Hum, O que eu trabalho aqui, eu tenho alguns parceiros que eu terceirizo algumas coisas, algumas ações, mas eu internalizo tudo, é comigo, na verdade, eu uhum. faço isso, eu gerencio isso, garanto que tá com o tom de voz, está adequado com a marca, tá tudo certo, e garanto que a localização e a estratégia está adequada ao Brasil. E aí tem vários detalhes, né? Porque você faz uma estratégia pensando em 42 países que a Semrush atua. Nos países chaves, que são esses 5, tem alguém como eu para dizer, olha, esquece essa campanha, não adianta, é desperdício de grana, desperdício de budget, desperdício de tempo, porque ela não Uhum. cola. Ou então, para ela funcionar, tem que ter outra pegada, outra angulação, enfim. E até tem pequenos detalhes de tradução, né? Algumas piadas, algumas É sacadas, verdade. elas fazem Mais sentido em A cultural, inglês. né? piada, então, É, meu Deus do céu, eu sofri demais com É isso. verdade. é complicadíssimo, é complicadíssimo. Tipo, tinha uma expressão que que você tira o chapéu, né? Aqui no Brasil, quando a gente diz, eu tiro o chapéu, você tá aplaudindo alguém, né? Eu vou tirar o chapéu para alguém, né? E tem uma expressão que no tiro o chapéu, às vezes é tipo, eu dei o braço a torcer. Só que, tipo, não dá para localizar isso. Você tem que criar uma Exato. nova expressão, e isso é uma nova landing page, é um novo anúncio, novo template, novo chamada de vídeo, um monte de coisa que você adequa. Mas o Sim. que eu queria falar, antes de comentar da SEMrush em si, é a questão de que essas habilidades soft skills que a gente fala, que a gente pega pela vivência de culturas diferentes, por exemplo, né, que foi o exemplo que
você trouxe, Rodrigo, permitem com que a gente faça isso na hora de interpretar a nossa audiência, de olhar para o nosso trabalho, para o nosso Isso. mercado. Então, eu acho muito importante que nós, profissionais de comunicação, que trabalham com marketing, e muito também quem trabalha com vendas, não diga muito também, tanto quanto, ter essa percepção de que as habilidades, soft skills suas são muito importantes. E você ter capacidade de se adaptar, de entender e de ouvir a audiência, de buscar isso, de fazer as perguntas, de ser empático, ter carisma, é extremamente importante. Isso vem com convivência, isso vem com troca, com quebrar a cara porque você errou alguma coisa e ser humilde e Isso. aprender e perguntar. Não adianta, é isso, essas soft skills fazem muita diferença. E aí é muito legal ver que como pessoas de outras culturas chegam para o mercado mais frios, vamos dizer assim, né? Norte europeu, americano, norte, América do Norte, como isso quebra um paradigma e você consegue resultados muito diferentes, não necessariamente melhores, mas resultados diferentes. Isso eu acho fantástico, acho fantástico. Sim. Cara, tem um ponto sobre essa coisa de audiência, né, e conectando isso que você tá falando de soft skill e audiência. Pô, o que eu acabei de falar aqui, né, eu tinha 5 nacionalidades, eu tinha 8 ou 9 pessoas no time, aí não me lembro agora, entre aspas, né, a maioria, entre aspas, era brasileiro, que eram 3, eu e mais 2, e o restante era cada um de uma nacionalidade. E isso traz muito em relação o entendimento sobre como você vai lidar com aquela audiência, porque eu tinha uma audiência interna. Então eu tinha 2 homens e o restante todos de mulher. E não só mulher, que é uma forma, um tato diferente, querendo ou não, em alguns sentidos. Então, por exemplo, eu tinha pessoas de 40 anos e eu tinha pessoas de 18 anos. Então eu tinha 18, 25, 32, 40 e 45, né, e tinha eu ali com 30 e poucos também, 34, enfim, não lembro agora. Mas enfim, a forma de entender essa audiência e como lidar com ela é algo de extrema importância, porque é isso que vai de fato trazer o sucesso ou o fracasso do projeto, né. E é muito esse ponto que eu quero trazer, que é o que você está trazendo de fato, né, que é a importância e o entendimento dessa audiência que a gente consegue desenvolver, que não é nada diferente no marketing. Concorda? Não, É muito legal concordo isso que você muito. está falando, isso que vocês estão falando, na verdade, que muitas pessoas no marketing, elas ficam muito presas aos processos, né? Elas ficam muito presas à forma como você faz as coisas, mas elas esquecem que atrás dos processos tem pessoas, né? Então, tudo vai derivar do comportamento humano, tudo deriva de como a pessoa que está atrás da tela, que é um ser humano, como que ela vai reagir ao ver uma determinado anúncio, como ela vai reagir vendo uma determinada mensagem, como essa mensagem ela vai chegar para ela, será que ela vai chegar no horário do almoço para ela, ou vai chegar quando ela estiver chegando do trabalho. Então, é meio que se colocar no lugar do próximo, se colocar no lugar da pessoa e entender qual é a reação que ela vai ter recebendo uma mensagem sua, um anúncio seu. É muito interessante porque grande parte do mercado digital, eles se apegam muito ao método, se apegam muito à forma como é feito, mas quando na verdade é só comportamento humano. Tudo vai derivar do comportamento humano, porque somos pessoas, né, querendo ou não, interagindo no meio digital, né? Perfeito. Eu concordo plenamente com vocês dois nesse ponto e ressalto assim, né, que a gente fala tá já faz um tempo, né, mas esse momento de empoderamento, né, da gente se empoderar como indivíduos, como pessoas, dentro mesmo do ambiente profissional e, e ter essa voz ativa, né, e construir isso, né, independente das suas características. E aí eu falo que é justamente a gente conseguir confiar nisso, a gente permitir confiar no seu próprio feeling, confie na sua intuição, nesse sentido, olha, eu tenho a minha experiência de vida e essa minha experiência de vida vale alguma coisa, então eu vou falar a minha ideia, eu vou propor algo diferente, eu vou fazer isso. Não pode ser que não seja usado, não seja aplicado, mas que você possa pelo menos descobrir que aquilo que você pensou não fazia sentido e aí você aprende. Então, mas não Isso. tenham medo de colocar o seu jeito de ser
as suas características na sua voz, no seu trabalho, no seu dia a dia e na forma como você entende. E para quem quer liderar, o Rodrigo estava falando um baita exemplo, né? Tem que saber ouvir isso, incentivar as individualidades, incentivar a voz dos teus colegas, das suas pessoas, para aprender, porque, cara, é impressionante. Justamente, pô, olha, imagino que você não pode aprender com alguém que teve uma história totalmente diferente de vida morando na Índia Nossa. ou com outra história de vida aqui mesmo no Brasil, com outra forma de Outras educação. necessidades, né? Outras formas de ver o mundo. Realmente é bem enriquecedor mesmo. Exatamente. E aí, Rodrigo, vem o que eu costumo falar muito da interpretação de dados, Sim. porque eu me lembro uma vez você estava numa live com o Rez, Rafael Rez, que é outro fera, né? A gente estava batendo Sim. papo. E Ele eu já acho gravou um que. episódio com a gente, inclusive. Ah, Vai legal. gravar um Pô, então, episódio com a gente. ó, já fica a dica aí, pessoal, que tem que ouvir o Rafael Rez também, o cara é fera. Tem, tem. Mas o Rodrigo e o Rez estavam conversando e eu lembro que eu comentei isso na live deles, que justamente por causa dessas características diferentes que a gente acabou de mencionar aqui, pessoas diferentes vão ter interpretações e ver informações diferentes nos mesmos dados. Por isso que uma Sim. equipe tão diversa é tão importante e tão legal. Todo mundo está olhando a mesma planilha. 3 pessoas podem ver informações diferentes. E as 3 ideias, as 3 informações podem ser verdadeiras. Eu acho isso uma coisa tão fantástica e tão rica, né? Quando a gente se permite a ouvir e interpretar as coisas como elas podem, de fato, nas diversas possibilidades que elas podem ter, né? Exato. Cara, tem um ponto muito legal sobre isso. Eu tô tentando lembrar o nome dela agora, mas enfim, putz, vou cometer um pecado aqui, por não lembrar. Mas no ID 360 de 2018, a gente trouxe a CMO de um dos maiores portais de swing do Brasil. Olha E só. é uma mulher, Né? saca? Isso é, assim, fantástico. E a forma como ela aborda tudo isso é mágico. Eu tô cometendo um pecado absurdo por não lembrar o nome dela, mas ela falou um negócio tão legal, que envolve análise de dado, que todo mundo ficou assim: "Não, não é possível". Que é tipo, cara, todo mundo achou que ela ia chegar falando sobre análise de dado, estatística, não sei o quê. Primeira coisa que ela falou: "Gente, cheguei na empresa, não sei o quê, eu vi o time, comecei a ver umas brincadeirinhas do time em relação ao que a gente fazia, passou um tempinho, mandei todo mundo embora, o time inteiro de marketing embora". E aí todo mundo: "Velho, que é isso? Por quê?". Ela falou: "Porque aquele não era o público que eu precisava". Depois ela até brincou dessa maneira, ela falou desse jeito: "Contratei tudo viado, transexual, tudo para o meu time". Falei: "Caralho, que perspectiva diferente". Aí todo mundo e ela perguntou, né, ela falou: "Por que que eu contratei tudo isso?". "Porque eu trouxe uma diversidade e perspectivas que eu nunca vou ter". E E esse pessoas que time vivem o foi o time meio, né? e pessoas que vivem ela até falou assim: "Tudo puto e viado". Ela brincou desse jeito, né, porque são pessoas que realmente viviam naquele meio ali. E ela falou: "Esse foi o time que realmente trouxe o real entendimento do que os dados estavam dizendo, e foi o time que chegou a trazer 8 milhões de pessoas para o portal". E aí eu falei assim: "Caralho". E tem um Sensacional. ponto, cara, muito legal, que eu até coloco abordo isso no em um dos capítulos do meu livro, pra quem não sabe, né, o livro Marketing na Era dos Dados, que é justamente não se esqueça das pessoas. Porque, velho, os dados estão ali, uma inteligência artificial, ela pode muito bem interpretar aquelas informações ou algo do tipo, mas o real valor está na pessoa. Está no Eric, está no Caio, está no Rodrigo, em como a gente vai realmente interpretar essas informações, né? Porque não pode ter viés, é óbvio que a gente vai ter um ou outro ali, mas a gente tem que ao máximo ser mais frio naquela análise ou em uma determinada análise. E esse é um ponto que você trouxe muito legal. Poxa, pensa esse case de sucesso, né. Eu vou lembrar o nome dela aqui e vou trazer, porque é injusto eu não lembrar o nome. Mas, ela trouxe o público para o time dela de marketing, justamente para entender melhor aquela audiência. Então, para fazer pesquisa, qual que é o tipo de melhor pergunta a fazer, enfim. Então, esse é um ponto que eu acho que é legal, achei legal trazer, porque não está relacionado à tecnologia especificamente,
não está relacionada aos dados especificamente, mas ao conjunto de dados, tecnologia e pessoas. Eu acho muito legal, né? A gente somos profissionais que trabalham com marketing de dados. A SEMrush é uma plataforma que entrega uma qualidade, uma quantidade absurda de dados para vocês fazerem as estratégias de marketing. E aqui a gente está justamente defendendo que são as pessoas por trás disso, como a gente lê isso. A gente costuma Isso. falar, pessoal, olha só, vejam os seus dados, tá? Não existe isso. Quando existir, não acredito que vai executar com uma maestria tanto quanto. Sim, E você exato. olhar os dados e apertar o botão fazer. Não, tem alguém que vai ali, vai olhar isso e vai executar. E a beleza das coisas, até quase poético, mas a beleza das coisas está justamente na identidade que se coloca à medida que você executa essas coisas. E senão você cria mais um igual, porque você só usou os mesmos dados e repetiu a mesma condição, as mesmas análises, os mesmos resultados. A beleza das coisas está em você colocar a sua identidade, a sua característica, o seu feeling, o seu jeito de ser, os seus valores nos seus projetos, Isso. nas suas características, nas suas comunicações. É isso que vai tornar você realmente diferenciado no mercado, produto, serviço. Porque todo mundo pode comprar os dados partindo de determinado escala de budget. Todo mundo vai Sim. ter acesso aos dados. O que vai te diferenciar é a tua identidade, a tua beleza. É isso que vai fazer a diferença. Cara, é isso, assim, e eu vou te falar, foi um choque muito grande para aquele público entender o que que de um dos principais pontos que ela trouxe, né, como fator crucial de sucesso para eles atingirem 8 milhões de usuários naquela plataforma em 2 anos ou 3 anos, não me lembro agora, que é uma coisa absurda, né, um resultado incrível inclusive. Então, e e aí, outro ponto que eles trouxeram também, que isso é natural, não só desse caso deles, mas de praticamente todos os casos, é o entender o comportamento daquela audiência. Então a gente tem vários tipos de comportamento, né, a gente tem comportamento de busca, a gente tem comportamento no dia a dia, a gente tem assuntos de interesse que aquela audiência pode trazer, eh então, essa junção, essa união, na realidade, de informação, que é o que vai ajudar a gente a, de fato, a entender o que que a audiência está querendo, o que que ela está precisando, e aí que a gente cria as estratégias para justamente a gente conseguir desenvolver como é que eu posso dizer? Aquela ação de marketing, entre aspas, baseada em dado. Ou seja, nada mais é você conhecer a sua audiência e do conhecimento dessa Exato. audiência você conseguir de fato, criar os seus resultados, testar, enfim. Conta um pouquinho mais do que a SEMrush tem em relação ao comportamento de busca, que eu acho, cara, eu piro quando eu entro na SEMrush. Eu tomo até cuidado, porque na hora que Sensacional. eu entro lá eu fico. Boa. Realmente a gente tem uma quantidade de possibilidade de conseguir informações muito grande com a plataforma da SEMrush. E eu costumo muito falar nos conteúdos que a gente desenvolve, exatamente que a construção da persona é o básico para você desenvolver uma boa estratégia de marketing digital. E partindo desse princípio, e a SEMrush consegue ir nos maiores detalhes possíveis de uma estratégia de marketing, a SEMrush vai ajudar muito a você entender a sua audiência. Análise de mercado, você pegar os sites e projetos dos seus concorrentes e ver uma estimativa de tráfego, ver quais são os Uhum. canais que eles mais ganham audiência, se é direto, se é tráfego pago, se é o tráfego orgânico. Bom, é tráfego orgânico, então você consegue analisar quais são as páginas, quais são os conteúdos, quais são as palavras-chave que melhor e mais trazem tráfego no Google. Aí tu analisa exatamente aquele conteúdo, tu começa a cavar os detalhes e é como o Rodrigo falou, você vai conseguir montar uma estratégia extremamente eficiente, fundamentada numa análise de audiência, numa análise de mercado, numa análise competitiva, né, numa análise de concorrentes. E aí já fica um parênteses, né? É diferente a análise de mercado e a análise de concorrentes, uma complementa a outra. Perfeito. Então, você vai conseguir executar essas estratégias com uma qualidade de dados muito grande. E aí, quando a gente falou todo esse papo aí do quanto é importante a gente se colocar nas situações e nas decisões e ouvir as pessoas ao nosso redor,
Se você faz isso, que a gente comentou agora nesses primeiros minutos da nossa conversa, sem fundamentação em dados, você Uhum, está apenas achando. exato. Então, olha a diferença do que a gente está falando. A gente não está dizendo para não usar a sua individualidade, o seu modo de pensar, o seu jeito de ser, mas pega essa fração do que você é e soma com o conhecimento que os dados vai dar. E aí você vai ter uma baita ideia. Você vai ter condição de argumentar, você vai ter identidade, que é o que a gente falou, com base em dados, com base em informação. Não é um ou o outro, são os dois. E permita-se ouvir a si mesmo e permita-se descobrir a qualidade que os dados podem entregar. Bom, e aí quando a gente fala de dados, realmente a SEMrush vai entregar dados assim fantásticos sobre qualquer estratégia de marketing digital. Qualquer uma que você queira executar, em qualquer um dos canais de aquisição, você vai conseguir detalhes. Produção de conteúdo. Eu crio o conteúdo, usa uma ferramenta da SEMrush, ela vai dizer se esse conteúdo está otimizado em comparação aos 10 melhores conteúdos que performam para aquele grupo de palavras-chave no Google. E aí você vai dar o teu tom de voz, ajeitar isso e garantir que ele vai realmente performar identificado com seus valores. E por aí vai, pessoal. Tem muitas análises. A gente falou de mídia paga. Poxa, eu acho Uhum, sensacional ver os copies dos ads da concorrência. Eu consigo, perfeito. ao ler o copy, porque eu não sou impactado às vezes pelos ads da concorrência, eu digo eu como profissional de marketing, né? Eu estou montando uma estratégia, eu quero, mas o que será que o meu concorrente está anunciando? A SEMrush vai mostrar quais são os ads que ele publicou nos últimos 2 anos, até 2 anos. Você vai ver o copy, olha só, todo mês de março ele divulga bicicletas. O que ele vende em bicicleta? Ele vende bicicleta para criança ou ele vende anúncio de bicicleta para adulto? Bicicleta barata ou bicicleta cara, modelo recém, com entrega grátis? Quais são os gatilhos? Tudo isso são ideias que você vai contemplando na análise dos seus concorrentes para montar sua própria estratégia. Agora, Cara, fazer isso sem os dados fica muito mais difícil. Os muito dados eles te dão mais. a direção, né? Eles te dão o norte de onde você tem que ir, mas se você não sabe para onde você quer ir, você não tem por que você ter o dado, né? Não adianta nada. Exatamente. Cara, Fala. tem um ponto legal sobre isso que, assim, até vai casar com a próxima pergunta, com a nossa pauta. Eu fiz uma análise em 2000, foi 2021, ano passado. Fiz uma análise bem interessante de alguns concorrentes de um cliente que a gente estava trabalhando. E aí um desses concorrentes do cliente tinha lá, se eu não me engano, acho que eram 1.800 anúncios ativos pela SEMrush, Caramba, no caso, naquele momento. E eu falei, caraca, velho, 1.800, tipo assim, maluquice, né? E aí, enfim, o que a gente fez? A gente pegou aqueles 1.800 anúncios com os copies e tudo mais e começamos a entender as URLs que estavam sendo trabalhadas. Cara, a gente conseguiu fazer um estudo tão legal que foi assim, então lá, 1.800 anúncios, beleza, e a gente viu, eu vou chutar alguns números aqui, porque eu não me lembro exatamente quais são, mas a gente identificou que a estratégia de ads da empresa, ela não estava relacionada ao produto em si. Mais de 60% que eu me lembro agora estava relacionado a conteúdo. Então, eles estavam educando a concorrência, não. boa. Eles estavam educando a audiência e, se eu não me engano, acho que 20 ou 30% só dos anúncios eram direcionados para alguma landing page. Então, o que eles faziam? E eu achei muito inteligente, porque o que esses caras estavam fazendo? Falou, velho, peraí, eu vou trazer essa galera, eu vou educar, só que o mais importante, eu vou criar minha base, e da criação dessa minha base, eu vou simplesmente ter um controle maior de para onde e qual direcionamento essa audiência está tomando. Isso é muito Sensacional. inteligente, saca? Então, assim, foi muito bacana e isso é uma forma de como que a gente pode utilizar dados, independente se é da SEMrush, enfim, mas como que a gente pode utilizar dados que era, eu tenho um problema, qual que era o problema? Eu precisava entender a estratégia daquele determinado concorrente. Beleza, utilizei uma tecnologia que foi a SEMrush na época para entender quais eram os anúncios. Cara, encontramos mais de 1.800 anúncios ativos, não eram anúncios É muito inativos, eram anúncio. anúncios ativos. E aí a gente falou assim, meu Deus, né? E a gente viu que X% era de evento, X% era para o blog, Y% era para material. Enfim, a gente conseguiu dissecar a estratégia inteira desse concorrente e aquilo para mim foi muito interessante. E já parto para a nossa próxima pergunta.
o que que o nosso concorrente o que que a gente pode aprender com o nosso concorrente e o que que a gente consegue, desse aprendizado, desenvolver estratégias que às vezes nem o concorrente sabe que ele está ensinando a gente. Ah, esse exemplo dos ads, assim, eu acho que também é válido para, por exemplo, você descobre que o seu concorrente está ranqueando muito bem para algum conteúdo de tráfego orgânico, né? Ele dominou aquela palavra-chave e ela é muito importante para sua audiência, né? Ela tem um volume interessante e representa muito o seu serviço ou produto. Bom, você obviamente já começa a desenvolver uma estratégia de tráfego orgânico para competir em tráfego orgânico para cima dessa palavra-chave. Mas você também descobriu que você ainda não estava anunciando como deveria para essa palavra-chave. Ou você não Perfeito. está pegando exatamente qual é a dor. Vamos lá. Esse conteúdo do concorrente que está performando em primeiro lá no Google, ele está ali em primeiro porque ele está atendendo uma necessidade do usuário. Provavelmente ele foi muito bem trabalhado. O conteúdo que tem ali dentro responde às necessidades do usuário. E ele é orgânico. A partir disso, Perfeito. você vai desenvolver a sua própria estratégia orgânica para tentar competir de forma igual. Enquanto isso, enquanto você não consegue superar ele no tráfego orgânico, no SEO, você também pode, à medida que você entendeu o que aquele conteúdo tão bem responde para o seu usuário, você faz anúncios com essas respostas. Anúncios muito bem, com copies, né, com textos muito bem otimizados. Aquela pergunta lá que está no H2, lá no intertítulo daquele conteúdo, que também é uma das perguntas mais frequentes, você coloca como título do seu anúncio e dá uma resposta curta, rápido e um bom CTA, tipo, descubra como, ou resolva o seu problema. Então você consegue, num primeiro momento, equilibrar essa briga, porque você vai fazer um ads que ele ainda não está fazendo, porque ele está satisfeito com o SEO, então você coloca o ads acima dele, dá uma competitividade, enquanto você está correndo atrás para criar aquela tua estratégia orgânica mais sólida. E aí, quando você superar ele no SEO também, no tráfego orgânico, você dominou a SERP, tanto no Ads quanto no tráfego orgânico. E aí, a tua marca está aparecendo, a tua marca está caindo na experiência da audiência que está buscando por esses termos. Esse é um exemplo. Eu acho extremamente valioso o entendimento das personas, o entendimento da audiência que você consegue a partir da análise competitiva e análise de mercado. A Semrush tem um banco de dados imenso. A gente pega dados de usuários anônimos que tem na base e com terceiros também. Pega esses dados, analisa esses dados, confronta esses dados com a nossa própria base, então entrega algo na interface da plataforma. Então é uma quantidade muito rica. Para vocês terem uma ideia, é o maior banco de dados de palavras-chave, 20 bilhões de palavras-chave. Então é muita Caraca. informação que é cruzada para entregar uma informação para quem usa a SEMrush. Então, quando a gente aponta, né, determinado grupo de domínios aqui, esses 10 domínios na ferramenta lá de Market Explorer, tem esse perfil de audiência, esse perfil de gênero, esse perfil de consumo nas redes sociais, no sentido consumo, quais são as redes sociais que esse grande grupo de audiência mais trabalha, mais está presente. Você começa a entender da sua audiência e começa a entender que, apesar do seu concorrente ter tem muito mais tráfego que você, ele está com uma boa estratégia de tráfego pago, mas ele não percebeu que a estratégia dele, que ele está fazendo no Instagram, não funciona para a audiência, porque a audiência dele não está no Instagram, está no Uhum. YouTube. E aí você, Perfeito. opa, aqui tem uma janela que o meu concorrente não explorou. Olha, pessoal, nesse exemplo, né? Faça conteúdo de qualidade para o YouTube. Pegue uma audiência que está no YouTube, que é do seu mercado e que o seu concorrente ainda não explorou. Então, são todos insights que você consegue construir a partir da análise de dados, e óbvio que os dados você pode conseguir com plataformas como a SEMrush, vai te ajudar muito. Olha, eu É venho de coisa jornalismo, então demais, para né, cara? dar mais um exemplo para defender aqui o meu nascimento profissional, né, no jornalismo. Vem de jornalismo. Jornalismo é você publicar conteúdo, né, informações num veículo de comunicação nesse sentido. Isso no marketing digital pode funcionar muito bem com relações públicas, né? Digital PR,
que vai render, inclusive, ótimos e importantes backlinks. Vou deixar bem claro, né? Uhum. Backlinks é aquele link do outro site que faz uma referência para você. Então, você pode descobrir quais são os sites no mundo inteiro, na internet inteira, que fazem links para o seu concorrente. Ou seja, quais são os sites que já mencionam o seu concorrente. A SEMrush vai te dizer essa lista. Você vê dessa lista quais são os realmente importantes para a sua audiência, porque você cruza com o perfil de audiência que você construiu e elaborou, e aí contata esses sites oferecendo um conteúdo melhor que aquele que o seu concorrente tem. E aí esse site vai fazer um link para você também, ou então só para você. E aí você ganha Uhum. a audiência do seu usuário que estava trafegando nesse site, você ganha a relevância do backlink, que é uma característica importante para você ter bons resultados de SEO. Você ganha alcance de marca, porque o seu nome, o seu produto, o serviço está aparecendo num outro site, num canal externo. E assim, é um ciclo virtuoso, né, pessoal? Uma coisa vai levando a outra. Exatamente. Até esse exemplo que eu dei mesmo, na realidade, acabei de lembrar que a gente queria entender quais eram as palavras que concorrentes no geral, eles usavam para a gente enriquecer a nossa lista de palavras-chave. Isso obviamente específico no Google, né. E aí quando a gente viu que esse determinado específico concorrente tinha 1.800 anúncios, a gente falou assim: "Velho, a gente nem sabia que tinha 1.800 palavras, né, basicamente isso. Então vamos tentar entender aqui quais são as palavras que eles mais investem". E cara, a gente descobriu muita palavra-chave que a gente não imaginava. Inclusive em um dos insights que nós tivemos, a gente criou um novo uma nova copy, na realidade, uma nova página específica para aquele contexto que a gente nunca tinha imaginado, né. Então isso é uma Ó, coisa que é muito interessante, porque, cara, tanto que eu já o que aprendo com concorrente é algo absurdo. Não especificamente ou somente pela Semrush, mas quando eu entro, quando eu avalio o funil que eles trabalham, né, porque, poxa, por que esse cara trabalha esse funil? Interessante, eu nunca tinha visto, alguma coisa, enfim. Eh, então esse é um ponto que é muito importante, entender quais estratégias, esse cara utiliza inbound, esse cara utiliza mídia, esse cara utiliza SEO, blog, não sei o quê, enfim, para entender toda a distribuição que essas empresas têm de alcance, de tráfego e etcétera. E com isso, tem cada coisa que a gente, de fato, aprende. Então, a gente, por exemplo, a gente já conseguiu entender que para o nosso mercado específico ali, marketing por dados, dados em marketing, enfim, o que a gente já viu que tá dando muito certo é isso daqui, ó, é vídeo. É vídeo, então a gente vai lotar, entre aspas, obviamente, né, vai lotar o nosso canal, tanto da Buscar quanto o próprio canal que eu tenho, de vídeo. Então a gente tá tendo a Buscar ID aqui justamente para a gente conseguir ter várias formas de gravar, vários ambientes, enfim, que chamam mais atenção. E é óbvio, a é um formato também que a gente consegue entender que ele é mais simples de ser consumido. Não é mais simples de criar o conteúdo, mas ele é mais gostoso e mais, enfim, a audiência gosta mais desse tipo de conteúdo. Você tem mais é, contato, né? Você tem mais superfície de contato com a pessoa, não é só uma foto ou uma escrita, né? Você escuta a pessoa falar, você vê os gestos, você vê as microexpressões, você vê muitas coisas que conectam com o ser humano, né? Com esse Exato. avanço da internet, a conexão, a banda larga das pessoas melhoraram muito. Então, se você está em 2015, 2010, você tentava ver um vídeo, não era qualquer pessoa que conseguia ver um vídeo, não era em qualquer lugar, não era em qualquer internet, né? É, eu lembro que os primeiros planos de internet, eles não tinham nem 1 mega, né? Eram planos de internet, assim, de kbytes, internet de Exato. escada, e se a gente rodava um vídeo HD, acabava a internet. Tipo, não tinha como, né? É. Você demorava dias para carregar um vídeo. Então, agora é muito mais consumível, né? Então, conforme a conexão, né, e a tecnologia, ela avança, fica cada vez mais fácil para a grande massa consumir conteúdos cada vez mais imersivos, né? E isso faz com que incentive o uso desses conteúdos, né? Cara, pegando um pouco aqui o tema central, né, dessa nossa conversa, que é a análise competitiva, né? Ela tem concorrência, ela tem audiência, tem várias outras frentes também, inclusive, né? Eh, Você ia falar alguma coisa, Eric? Não, eu tô te Não, interrompendo. não, eu ia comentar que é nessa direção que o Caio falou, que eu acho que é para onde a gente vai seguir no futuro aí, mas
De fato, assim, o fio da meada que estava puxando ali com análise competitiva é onde a gente pode conseguir muita informação, que quando você falou, eu ia comentar, eu aprendo muito com meus concorrentes. Pessoal, não tem vergonha nenhuma entre aspas, copiar o seu concorrente daquilo que ele está fazendo bem, porque a ideia não é copiar, é Perfeito. você fazer melhor, você adaptar. O concorrente não é você, e se não é você, não vai ser igual. Você vai colocar o teu tom de voz, de novo, que a gente falou, a tua identidade. Então é muito rico você analisar a sua concorrente e incorporar isso com a tua marca, com o teu valor, com as tuas coisas. Até Nossa, porque se cara, você copiar 100% o seu concorrente, por que seu Não, concorrente, o consumidor do seu concorrente vai te consumir e não vai consumir o concorrente, já que você está produzindo conteúdo igual? Não faz sentido, né? Você precisa pegar aquilo e perfeito. incorporar dentro da coisa que você estiver fazendo, né? Cara, exatamente. perfeito. Muito legal esse negócio que você trouxe em relação a não ter problema em copiar o concorrente. Tem um livro, eu perdi esse livro, eu tenho certeza que eu emprestei para algum maldito ou alguma maldita e eles não me devolveram. Que chama Roube como um Artista. Aí, ó, tá É vendo? só O buscar cara no é um livro. artista. É só buscar no Google o livro Roube como um Artista. É um livro muito pequeno. Esse livro é bom. Gente, ele explode a nossa cabeça. E a partir do momento, eu sempre copiei, eu nunca tive vergonha de falar, eu sempre copiei, seja concorrente, direto ou indireto, ou até outras empresas, porque eu enxergo que essa cópia inicial, ela é um início de alguma coisa, ela é uma grande referência para você começar alguma coisa, né? Então, vou citar um Total. exemplo bem simples aqui agora, tá? A gente acabou de lançar, a gente lançou a nossa pesquisa, que é a primeira pesquisa no Brasil sobre marketing por dados, a panorama do marketing por dados em 2022. A SEMrush está com a gente vai ter a gente tem um post no blog, enfim. É, eu copiei isso de alguém? Cara, qual que é a minha principal referência no marketing aqui no Brasil para isso? Duas, Opinion Box, que está com a gente nessa pesquisa, e Rock Content, que fez uma das primeiras pesquisas sobre marketing de conteúdo no país. Eu tô copiando os caras na sua essência? Cara, sim e não. Sim, porque é uma estratégia que eu estou trazendo para a empresa, que a gente não tinha anteriormente, e não, porque é algo inédito no país, que é sobre marketing por dados. Então, a gente já fez. Qual que foi a primeira cópia que a gente fez, né, na Buscar ID de pesquisa? As primeiras pesquisas que a gente fez foi de satisfação do ID 360 para entender de quem foi, né, no evento, se gostou, se não gostou, quais foram os pontos positivos, negativos. Então a gente testou algumas coisas antes, a gente testou pequeno primeiro, para depois expandir, né? A gente fez um ensaio em 2020 dessa pesquisa, não deu certo, e agora a gente fez, né, já acabou, enfim, já tem um resultado do panorama do marketing por dados. Então, ter o seu concorrente ali como referência, tá tudo bem. E você copiar, tá tudo bem. Mas não deixe isso se transformar numa rotina. Basicamente E isso. copiar a ideia é diferente de copiar o produto ou o serviço, né, ou o resultado, né. Não é porque você fez a Isso. mesma pesquisa, fez o mesmo tema, você ou qualquer outra pessoa, né, Rodrigo, me refiro a todos nós, você está Sim, sim. entregando o mesmo resultado ou entregando a mesma coisa. Então, óbvio, pessoal, ninguém aqui está dizendo para que ao analisar a concorrência e os seus competidores, você vai fazer um site igual e vender o mesmo produto do mesmo fornecedor. Aí não vale a pena, né? Até pode valer a pena, mas você tem que fazer de um jeito muito, Sim, muito bem construído e aí é cópia da cópia mesmo. A gente está falando para você pegar a exato. ideia, ver o que deu certo e copiar a ideia que deu certo, copiar o que dá resultado e melhorar, inclusive. Tem uma técnica de SEO que é Uhum. extremamente conhecida, já é velha quase, mas ainda dá resultado, que é a Skyscraper. Você pega o melhor conteúdo do seu concorrente, que performe primeiro no Google, copia ele, reescreve ele, já deixou de ser cópia, melhora ele, coloca mais informações, melhora os links e publica. A chance dele superar é grande, porque você está entregando um conteúdo melhor. Então, fazer o melhor à medida que você copia algo não é mais a cópia, e é evolução das coisas. Pessoal, se não fosse assim, a gente estaria que nem os Flintstones ainda caminhando com os carros, Exato. né? Tem que copiar e fazer melhor, tem que andar para frente. É assim que as coisas funcionam. E a quantidade de informação e dados que tem na internet, olha, eu sinto muito, mas é muito difícil que a sua ideia
seja a primeira ideia que alguém teve no mundo inteiro, inédita, completamente inédita. Tem 7 bilhões de pessoas. Pessoal, é muito provável que alguém já pensou algo muito parecido do que você. Bom, aí depende de como você vai executar isso. De novo, originalidade, identidade, qualidade, carisma. Isso vai tornar você diferente, mesmo que alguém já tenha tido essa ideia lá nos Estados Unidos, por exemplo. Concordo plenamente. Eu mesmo já tive várias ideias que eu falei assim, nossa, essa ideia é muito inovadora. Quando eu ia pesquisar já tinha várias, mas tudo bem. Google tá aí para gente, tá aí para isso mesmo, para mostrar para gente que a gente não é tão gênio assim quanto a gente acha. Mas, cara, tem um ponto. Você tem muito contato com muita empresa, seja ela startup, empresa tradicional, enfim. Você conversa com muita gente do mercado. E você tem uma boa perspectiva, né, e percepção também em relação ao mercado. O que que você, baseado nisso, obviamente, nessa experiência, enfim, o que que você enxerga, né, do uso de dados e tecnologia daqui para frente? Você vê que as pessoas, a gente tem essas perguntas, essas respostas na realidade na pesquisa, mas baseado no que você tem vivido aqui no mercado brasileiro e até mesmo fora, você acha que como é que você acha que vai ser o uso de dados e tecnologia daqui para frente? Bom, Rodrigo, e posso comentar isso até com algumas nuances assim de experiência que eu converso com os meus colegas, né, que cuidam de outros Show. mercados, né, de outras regiões e respondo levando isso em consideração. Em pouco tempo, ah, por que em pouco tempo? Porque a internet só tende, assim como o Caio falou antes, só tende a melhorar, 5G está aí, quantidade de informação e acesso a essa informação, ela só vai aumentar. Isso é um caminho sem volta. Não há volta mais. A gente vai seguir nesse caminho. Então, em pouco tempo, por causa dessa característica principalmente, a quantidade de dados disponíveis será muito grande para qualquer coisa que você queira fazer, qualquer coisa boba que você queira fazer, construir um armário em casa ou uma estratégia foda de negócio, de empresa e de marketing. Vai ter muita informação, muito dado. Em pouco tempo, se você não estiver colhendo e recebendo essas informações, você vai começar essa competição, essa corrida atrasado. Algumas posições atrás, em marcha mais lenta. Então, Uhum. aí, eu acho que a gente ainda vive um momento de que você consegue driblar essa condição. Em pouco tempo, não quero dar anos aqui, mas em um pouco tempo, você vai precisar disso para começar a competir em pé de igualdade com quem realmente domina o mercado e com quem realmente entrega melhor conteúdo. Porque o melhor conteúdo, a melhor informação para o seu usuário leva muito em conta as necessidades que ele apresenta e os problemas que ele tem. E como é que ele expõe essas necessidades e problemas? Ele expõe quando ele faz pesquisa no Google, quando ele faz pesquisa no YouTube, nos conteúdos que ele consome, na forma como ele consome, na forma como ele se expressa nos engajamentos das redes sociais. Tudo isso é dado, e à medida que você interpretar isso, você vai conseguir entregar conteúdo de mais qualidade. Então, no futuro, eu acho que vai virar uma questão necessária você usar dados e vai valorizar ainda mais essas características que a gente falou aqui, pessoal, no início da nossa conversa. Que se todo mundo vai ter esse acesso a dados, a diferença é, primeiro, você ter isso e acessar isso e se informar com esses dados, e aí colocar a tua identidade, a tua interpretação e ser muito inteligente em cima disso, confrontar essas informações. Acho que esse é o caminho, Cara, pelo menos, perfeito. Eu eu também acho. Eu acredito. eu eu enxergo desse jeito, assim, desde 2016 eu venho falando, né, desde 2014, na realidade, eu venho falando, Então que um precursor aqui no Brasil nesse sentido, né, Rodrigo? Tipo, essa coisa de marketing de dados, assim. E é engraçado, pessoal, o Rodrigo tá aí há algum tempo e as coisas estão acontecendo, né, Rodrigo? é, exatamente. E todos os times que eu tive, né, na buscar fora dela e também times de outras empresas, eu sempre falava: "Cara, foca na tecnologia, foca no dado e traz a visão de negócio", que são esses 3 pilares que eu falo muito do marketing por dados, que é a diferença básica do marketing por dados do data driven marketing, né. Eh, e cara, o que eu estou enxergando, tá, o Eric, Caio, que é muito importante para a gente ter esse entendimento. Nós chegamos num momento, 2021, 22 ali, principalmente 22 agora, a gente chegou num momento em que
O fim dos cookies, LGPD e vários outros elementos que a gente está vivendo nos dias de hoje, eles estão separando as crianças dos adultos no marketing digital. Né? A gente ainda tem muito aventureiro, a gente tem muita gente que realmente foca em determinada coisa, enfim, mas a gente já está vendo desde 2021, eu observo muito o mercado, muitas urgências e agências fechando, porque os caras não estão conseguindo mais dar resultado. Essa é a realidade, né? E qualquer profissional hoje de comunicação, não vou nem especificar de marketing, mas eu vou tentar abrir o leque aqui para marketing, para comunicação como um todo. Qualquer profissional de comunicação que não souber, não tiver afinidade e uma alta afinidade com tecnologia, não souber análise de dados de uma forma mínima possível, numa interpretação, enfim, e não tiver uma visão de negócio, cara, dificilmente se mantém no mercado nos próximos 5 anos. Essa que é a verdade. Principalmente com uma chegada muito forte, eu acredito muito, inclusive, de uma Web3, que é uma web totalmente centralizada, e que vai, de fato, movimentar e dar uma balançada no mundo. Isso vai perdurar, não vai perdurar? O Web3 é a nova... Não, não sei. Mas está entrando uma coisa nova que vai disruptar, de alguma forma, o nosso mercado, principalmente marketing, né? E utilizando dado, então, nem se fala. Então, eu arrisco, inclusive, a dizer que até 2025, se o profissional não souber esses três pilares, não tiver isso, dificilmente se mantém no mercado de uma forma satisfatória, minimamente satisfatória para ele ou para ela mesma, né? Então, não tem como, Não, eu gente. Como é que você vai trabalhar marketing hoje sem dados, sem tecnologia? concordo. E para as empresas ou pequenos negócios, e falo pequenos negócios mesmo, aqui vão dizer, é muito caro investir em análise de dados, em recursos como esse. Ok, ninguém sabe qual é o teu orçamento, o teu budget, a tua experiência ali, né, no teu caixa. Mas sai desse estigma. Opinião sincera aqui, sai desse estigma. Porque à medida que você descobre o potencial que os dados têm e a análise inteligente sobre esses dados permite com que você reduza custos, é fantástico. Aí tudo isso que a gente falou dessas estratégias e comentou, você está melhorando o seu retorno de investimento em campanhas de anúncios, porque você sabe usar a palavra certa que o usuário pesquisa. Então, em vez de você pagar uma fortuna por clique, você paga muito menos e converte muito mais e traz usuários muito mais qualificados. Um exemplo muito simplório, muito fácil de aplicar. Então, os dados, ok, você vai ter que gastar para ter esses dados em algum momento, mas o resultado que esses dados vão te trazer vai reduzir os teus custos, vai pagar a tua aquisição desses dados e vai te trazer melhores resultados, mais lucros, mais felicidade, mais tempo livre para você usar para melhorar o seu negócio ou para curtir a vida, se divertir, fazer o que você quiser. Então, acho que entender isso e sair dessa posição, eu não sei, é muito caro, é muito difícil, eu não sei como começar. Quebra isso, começa. O Rodrigo começou há um tempo já, era mato essa questão de marketing por dados. Agora as coisas já são mais mastigadas, já tem muito conteúdo, né, por aí. Então, começar é o primeiro passo para sair dessa posição estática, né, confortável nesse sentido. Perfeito. Cara, não só é bem mais fácil de acessar o dado, como as próprias plataformas, elas já te fornecem alguns insights, assim. Sim. Antes, todas as plataformas que a gente acessava, era um negócio muito, muito difícil de usar, né? Era muito engenhoso, cheio de engrenagens, só o cara extremamente técnico conseguia acessar aquilo, entender, era cheio de bug, qualquer plataforma. Hoje, a pessoa que é dona de um negócio, ela mesma consegue acessar lá dentro e coletar as informações que ela quer. Então, não é só, não só essa parte de dados, ela está muito mais disseminada, né? Tem muito mais conteúdo, mas as plataformas também se desenvolvem para facilitar o acesso do usuário com essas informações que são realmente relevantes para o negócio dela, né? Então, realmente é algo que não tem como fugir, assim. Né, só acrescentando é que a gente pensa isso aqui na SEMrush, nossos desenvolvedores de produtos e das ferramentas que tem, nessa linha. Porque é isso que a gente precisa. E cada vez mais
a Semrush, ela atende profissionais super especializados em marketing digital, com certeza, mas é cada vez mais profissionais de marketing que estão começando, que estão atrás de dados, e cada vez mais tem mais gente fazendo isso. E essa plataforma, ela consegue entregar o que o Caio falou. Ah, olha aqui, o que tá ali, tem um botãozinho, o que você pode fazer com isso? E aí tu clica nesse botão, ele vai te dizer, você pode analisar dessa forma, dessa forma, dessa forma e executar essa estratégia. A plataforma te ajuda a ter um insight, a ter a ideia. E aí, a partir disso, você segue. Então, é isso, a experiência com os dados, ela está cada vez mais acessível, tanto na encontrar e em como usá-los. Perfeito. Cara, tem um Perfeito. ponto legal sobre isso aí. Eu vou falar o que o Caio falou basicamente sei lá, em 2012, 2013, a gente trabalhava com dados de uma forma um pouco mais rudimentar, né? Mais manual. E aí, por exemplo, o Google tem o Google Suggest lá, não sei quantos anos, né? Enfim, lá em 2012, em 2011, a gente fazia um Cornojob, que era basicamente assim, pegava lá a palavra marketing digital A, aí pegava todas as sugestões e anotava à mão, na pata, Ah, marketing digital B, pegava C, o alfabeto inteiro. Hoje, um clique você tem tudo, sacou? Então, assim, exato. obviamente era muito mais rudimentar, tinha muito menos tecnologia do que tem hoje. O que o Eric trouxe é real, assim, quando a gente começou com marketing por dados, a primeira menção de marketing por dados está registrada no nosso Facebook em 2014, e era muito mais rudimentar. Hoje você tem muito mais tecnologia, hoje você tem mais pessoas, não muito mais, mas você tem mais pessoas falando sobre dados, marketing e etc. A gente tem já o termo MarTech, já bem consolidado no mercado, né? E com isso a gente consegue, aliás, você consegue pegar isso tudo no Google, YouTube, Twitter, SlideShare, LinkedIn, seja qual for a rede, né? Eu brinco, eu não tenho formação, eu não tenho graduação. A minha graduação é Google, YouTube, Twitter e SlideShare, é isso aí. Essa é a minha formação. Boa. Minha graduação é essa, né? E vai continuar sendo possivelmente nos próximos anos. Então, o grande ponto depende de você, né? Trabalhar dados em marketing, comunicação é difícil. Eu sou mais de humanas. Não existe isso mais, galera. Né? Existe humanas, você tem que ter o lado exatas de alguma forma. De alguma forma você tem que Precisa. ter, e o lado exatos também. A gente está vendo Ah, vários nossa, desenvolvedores sofrendo, inclusive, com as soft skills, né? Porque nós precisamos ter os dois momentos, os dois lados ali em convergência, não é mais um ou outro, é um e outro. Então, acho que é legal trazer isso aqui como fechamento dessa nossa conversa, que é uma o conversa de Rodrigo análise foi, competitiva. desculpa É? interromper, mas Nada? o Rodrigo foi sacana, porque ele levantou uma bola aí, e aí daria mais 40 minutos. Já tem que marcar o Tá, próximo podcast, que é raciocínio lógico, usar total. a racionalidade exatas para entender e analisar. Teoria dos jogos é outro tema que a gente já pode Nossa abordar senhora. nisso. Então, nossa, o Rodrigo foi muito Já sacana deixando o agora. Não gostinho pro estava na pauta, próximo. não estava na pauta, levantou isso aí, já deu uma hora. Poxa, Boa. Exatamente. Porque, cara, imagina, falar sobre jogo aqui dá 3 episódios, não dá um episódio não, sabe? Tipo assim, é uma loucura. loucura. Não, Muito soft bom. skill, hard skill, uma aula na minha turma dos investigadores de dados, desculpa, investigadores do marketing, que tem 2 horas e meia, só eu falando. Uma aula. Então, assim, é assunto que não acaba mais, Muito cara, assim. assim, enfim. Mas pra gente finalizar, Eric, mais uma vez, obrigado aqui pelo papo, foi incrível, foi sensacional, falar um pouquinho mais de análise competitiva, trazer um pouco também sobre liderança que a gente trouxe no início, que eu achei, porra, foi muito legal, foi muito bacana, porque eu acho que esse Bacana. assunto liderança é uma coisa que é muito pouco disseminada ainda, ou principalmente muito pouco explorada e executada aqui no Brasil. Você tem muito esse lado mesmo da hierarquia, enfim, mas brigadão aí. Quiser deixar um último recado, como que as pessoas que estão te ouvindo te encontram no LinkedIn, Instagram, enfim, até mesmo na SEMrush, fala aí pro pessoal para eles te encontrarem aí nessas redes. Legal. Poxa, Rodrigo Caio, muito obrigado pelo convite mais uma vez. É um grande prazer. Eu acho que o assunto foi muito bacana.
fugimos da pauta ali no início. Acho que quero ressaltar isso, do quanto é importante a gente buscar entender as pessoas e aprender e se posicionar, perguntar, estar aberto a ouvir e se colocar dentro da análise e da racionalidade das coisas, mas sem abandonar esse lado de análise de dados. Somar essas coisas, como a gente falou, é a chave para você conseguir melhores resultados. Para deixar claro, somar a sua personalidade, seu conhecimento com análise de dados. Isso vai dar ótimos resultados. Mais uma vez, um prazer imenso. Espero que a gente possa conversar mais ainda em outras oportunidades. Vocês vão me encontrar, pessoal, é @Eric Casagrande, ERICH Casagrande no Instagram e também no LinkedIn, mesmo nome, mesmo URL. Prazerzão conectar com vocês lá, fiquem à vontade. Eu geralmente posto bastante conteúdo, principalmente no LinkedIn, conteúdos muito legais, conteúdos de marketing digital e da SEMrush. O nosso blog também está por lá, vocês vão encontrar tudo lá. Boa. Massa. Galera, esse episódio foi muito bom, assim, te dá uma perspectiva realmente, né? Quando você tem alguém num nível, com uma cultura diferente da sua, ela consegue te agregar muito mais, porque ela tem uma visão diferente, né? Mas a gente nunca pode esquecer, acredito que essa seja uma das pautas e das ideias principais do episódio, né? A gente não pode esquecer que a gente é humano. Apesar da tecnologia, apesar dos dados, apesar disso ser realmente importante, se você não entender sobre o comportamento humano, se você não entender com quem você está falando, para onde você está falando, né, de que forma, não adianta nada você ter os dados nas mãos, porque vai ser nada, né? Não adianta você ter essa quantidade exorbitante de informações, sendo que você não sabe o que você pode fazer. Não adianta nada você querer saber quais são as palavras-chave, né, que uma, sei lá, uma loja de bicicleta coloca no Google se sua loja é de venda de fruta, entendeu? Não adianta você ter essas informações e não saber como usar elas, né? Isso é extremamente importante. Então foi realmente engrandecedor. Show, não pessoal. Opa. deixar acabar, acho que o detalhe mais legal do que o Caio falou é uma consciência disso. Porque à medida que você tem essa consciência, os dados vão ajudar, inclusive, a você entender melhor o comportamento. Mas você precisa ter essa consciência, senão você só replica dados. Desculpa aí, só para eu não consigo ir embora, o assunto é muito bom. Não, fechamos com chave de ouro, inclusive. Adorei. Tanto o Caio quanto a sua fala agora. Bom, pessoal, obrigado mais uma vez por ficar com a gente aqui até esse final. Poxa, passamos aí de 1 hora. Quando o papo é bom, não tem como. A gente ficaria aqui possivelmente 2, 3 horas. Prolonga demais, cara. Prolonga demais. E é isso aí. A gente se vê no próximo episódio.